O próximo circuito então que a gente vai estudar é o circuito em série. Nesse circuito a corrente percorre apenas um caminho. Então a característica principal dele é que a corrente que circula pelas cargas vai ser sempre a mesma. Só que a diferença de potencial vai variar de acordo com a resistência, com a carga que você vai ter ali. Então na prática ela é mais usada quando a gente faz uma associação principalmente de geradores, onde eu preciso elevar a tensão, porém manter a mesma corrente. Vamos então para o nosso quadro aqui desenhar esse circuito agora em série. Vamos lá? Então, como vai funcionar um circuito em série? Todo circuito tem um gerador. Perfeito? E no circuito eu vou ter duas cargas. Tá aqui, carga 1, carga 2. Quando a gente fala carga, para não confundir, né? Tem horas que eu falo carga elétrica e carga. Carga é sempre o que está consumindo energia. Carga elétrica é a carga elétrica passando lá, que vai ser a questão da corrente, tá? Então aqui eu tenho duas cargas ou duas resistências ou dois receptores, né? Que vão consumir essa minha corrente. Então eu tenho a corrente vindo aqui, aqui e aqui. Esse é o meu circuito em série. Esse vai ser meu circuito em série. Da mesma forma que eu falei lá do circuito paralelo, isso daqui vai funcionar para tudo também, tanto para geradores quanto para receptores. Então eu posso ligar vários geradores em série, vários resistores em série, vários capacitores e por aí vai. Então praticamente todo equipamento ou todo componente eletrônico ou elétrico eu consigo fazer essa associação, essa ligação em série. Tem um motivo específico que a gente vai falar agora, né? Então, voltando ao nosso exemplo aqui, eu tenho aqui uma fonte de 12 volts. Essa fonte ela é 12 volts e 1 ampere, que é similar ao exemplo que a gente estava anterior, né? Então, deixa eu voltar aqui só para a gente entender a diferença, né? Então, também tinha uma fonte de 12 volts, 1 ampere aqui. Ali em cima eu coloquei 2, mas vamos considerar essa aqui. Então aqui, beleza. Então aqui o que vai acontecer? Mesma situação de sempre, desenho das cargas elétricas ou da corrente circulando. Então a corrente vai circular aqui, vai circular aqui, vai circular aqui e vai circular aqui. Então aqui eu estou saindo com 1 ampere. A corrente, nesse tipo de circuito, a corrente nos componentes sempre vai ser a mesma do gerador. Então essa corrente ela está passando por aqui, ela passa por esse componente, por essa lâmpada aqui no caso, vai continuar por aqui, vai passar a mesma corrente por aqui e vai dar continuidade. Então a corrente não vai alterar, diferente do paralelo onde a corrente vai se dividir. Então parte da corrente vai por um lado, parte da corrente vai por outro. Aqui a corrente só tem um caminho, então se tem 1 ampere aqui, aqui vai ter 1, aqui vai ter 1, aqui vai ter 1. Então todo o caminho vai ter 1. A característica principal desse tipo de circuito é o seguinte: a tensão vai ser menor. Então, quando eu tenho uma situação aqui, vamos analisar o seguinte aqui, ó. Nós sabemos o que é a diferença de potencial, né? Diferença de potencial eu estou medindo daqui para cá. Então, eu tenho aqui nesse circuito uma diferença de potencial que é 12 volts. Aqui eu continuo tendo meus mesmos 12 volts. Então, vamos pensar que aqui seria, só para a gente imaginar, né? Então aqui como é o negativo é o 0 e aqui é o 12. Então aqui é o mais 12 e aqui é o 0. Então aqui eu vou ter 0. Aqui eu vou continuar tendo 12. Só que aqui no meio, qual a tensão que eu vou ter aqui no meio? 12? Nananina não. Porque essa tensão vai vir aqui, essa corrente vai vir aqui, e parte dessa corrente, com a resistência dessa lâmpada,
vai causar uma outra diferença de potencial aqui. Vamos novamente supor, agora eu não poderia colocar watt aqui, porque senão quando a gente for fazer conta não vai bater, né? Mas enfim, aqui eu tenho uma potência, aqui eu tenho a mesma potência daqui, ou a mesma resistência, né? Então vamos falar na mesma resistência. Então tenho a mesma resistência nesses dois elementos. Se eu tenho a mesma resistência nos dois elementos, o que vai acontecer? Metade dessa tensão vai estar aqui e a outra metade vai estar aqui. Então aqui eu vou ter 6 volts e aqui eu vou ter 6 volts. Então se eu medir daqui para cá, eu vou ter 6 volts. Se eu medir daqui para cá, eu também vou ter 6 volts. Então aqui para cá vou ter 6 volts. Aqui para cá 6 volts. E se eu somar a tensão toda, vou ter os 12 volts. Então no circuito em série, a gente vai ter a mesma corrente, porém a tensão vai reduzir de acordo com o componente que eu vou ter aqui, de acordo com a carga ou a resistência do componente que eu vou ter aqui. Quando eu estou esse módulo toda hora falando da lei de Ohm, então logo em seguida nós vamos estudar a lei de Ohm, e aí isso daqui vai ficar bem claro, inclusive a gente vai fazer alguns exercícios para deixar isso daqui claro. Não adiantava eu falar de lei de Ohm antes de se entender esse conceito aqui, porque se eu falasse lei de Ohm, eu vou falar, vamos calcular um circuito em série. Tá, mas o que acontece no circuito em série? Vamos calcular o circuito em paralelo. Tá, mas o que acontece? Então não, então aqui a gente tem bem claro o que vai acontecer nessa situação. Conforme eu falei, normalmente uma situação dessa aqui vai acontecer ao contrário, né? Normalmente uma associação em série é quando eu quero elevar a tensão do meu gerador. Então eu tenho uma bateria lá de 12 volts e eu preciso de 24. Então eu vou acabar colocando as duas em série para elevar essa tensão, que seria o contrário da carga, né? Mais um exemplo aqui que fica prático para o nosso dia a dia. Vou voltar aqui para o nosso dia a dia para a gente ter uma ideia. Continuo novamente tendo um gerador, tem uma fonte aqui, só que essa fonte agora ela é de 24 volts e meio ampere. Atentem, ela é 24, ela não é 12, tá? Ela é 24 volts. E aqui eu tenho câmera 1 e câmera 2. As duas câmeras elas são de 0,5 ampere, similar ao nosso outro exemplo. Só que essas câmeras elas são 12 volts. Elas não são 24. Tem como ligar essas duas câmeras nessa fonte 24? Tem, porque se a gente seguir essa ideia aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode ligar as duas em série. Lembrando o que é o paralelo. O paralelo eu vou ligar todos os positivos com todos os positivos. O série sempre vai ser o seguinte, ó, um positivo, um negativo. Sempre assim, um positivo, um negativo. Um positivo, um negativo. Eu sempre vou estar ligando os cabos de polaridade diferente. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho o positivo da câmera, aqui eu tenho o negativo, aqui eu tenho o positivo, aqui eu tenho o negativo. No nosso exemplo, né? Então, como é que vai acontecer? Eu vou sair daqui, do negativo, opa, saí do lugar errado, né? Vou sair do negativo, vou entrar no positivo, né? Então estou ligando negativo com positivo. Vou sair do negativo de uma câmera, ligar no positivo da outra. Vou sair do negativo da última e ligar no positivo da fonte. Isso é, estou fazendo uma ligação em série. Conforme a gente falou ali em cima, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter 24 volts. Aqui eu tenho 24 volts. Daqui até aqui eu também vou ter 24 volts. Então aqui, né? Aqui eu vou ter 24 volts. Só que eu tenho uma queda de tensão aqui. Então aqui eu passo a ter 12 volts e aqui eu passo a ter 12 volts. Que somados vão dar o 24.
Como eu tenho um circuito apenas aqui, como eu tenho um caminho apenas para a corrente percorrer, essa mesma corrente daqui vai ser a corrente que vai estar passando sobre todos os equipamentos. Beleza? Prático? Ficou claro agora? Falamos de paralelo, circuitos paralelos, falamos de circuitos série, agora nós vamos falar de circuito série paralelo ou circuito misto. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre esse tipo de circuito.